Eu li um texto no livro de... Qual foi o livro? Levítico. Capítulo parece que foi 19, não é? E o versículo 1 e 2. Quando Deus, o Deus de Israel, e também o Deus da igreja, que Paulo chama na carta aos Gálatas a igreja de o Israel de Deus. Você lê a carta dos Gálatas que você vai encontrar essa expressão. Paulo comparando a igreja com o Israel de Deus, o Israel do Novo Testamento. E Moisés, que era o líder e foi o libertador, que tirou o povo de Israel do Egito e conduziu pelo deserto no período de 40 anos, e que depois ele foi recolhido pelo Senhor e passou o bastão da liderança para Josué, que era um grande capitão, que foi um grande líder, foi um homem que desenvolveu uma grande função à frente do exército do povo de Israel, e que nós encontramos no livro de Deuteronômio e também no início do livro de Josué, Moisés passando esse bastão para Josué, Deus colocando Josué para poder introduzir o povo de Israel na terra de Canaã. E o livro de Levítico é um livro do Antigo Testamento muito interessante, muito importante. Ele está dentro da classificação dos livros da lei, acompanhado de Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio. Há quem diga que Josué também se encaixa dentro dos livros da lei por ser uma sequência de Deuteronômio. Porém, nós temos aprendido e ouvido durante muitos anos que o livro da lei são os primeiros livros da Bíblia, o livro de Moisés, escritos por Moisés. E Levítico é um livro, meus irmãos e minhas irmãs, que fala muito sobre santidade, santificação. Essa palavra santidade, santo, santificação no livro de Levítico, ela se destaca. Ela é muito ressaltada, ela é muito falada, pronunciada. Uma parte e outra, você sempre vai estar vendo uma palavra direcionada nesse sentido: santificar, santificação, santo, puro, limpo. Tudo isso relacionado à santificação, à separação, à consagração. Há quem diga que somente no livro de Levítico essa palavra santo, santificar e palavras sinônimas aparece uma média de aproximadamente 87 vezes. Isso mostra a vontade de Deus, o anseio de Deus, o desejo de Deus para a vida do povo de Israel, que eles pudessem ter uma vida diária, contínua, permanente de santidade perante Deus e perante a sociedade em que eles estavam inseridos naquele contexto, naqueles dias. E o texto diz: fala a toda a congregação de Israel. Não é assim que diz? Fala a toda a congregação de Israel e diz-lhes: santos sereis. Não é assim, não é aí, Samuel? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, o primeiro motivo já está inserido no próprio texto. Por que Israel? Por que a nação de Israel, o povo de Israel? Quando você lê o livro de Êxodo, saíram do Egito, foram tirados do Egito aproximadamente
600 mil homens, e o texto diz, sem contar mulheres e crianças. Por que 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças? Porque se inserir as mulheres e as crianças, esse número vai acrescentar bastante. Deveriam ter uma vida santificada, uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de separação. Por quê? O próprio texto que nós lemos já deixa a gente perceber algo de imediato. Porque eu, Senhor, sou. Se o Deus que Israel servia, se o Deus que Israel seguia, se o Deus que Israel amava, porque Deus deixou logo bem claro a Israel que ele deveria amar somente a Deus. Israel deveria servir somente a Deus. Israel deveria adorar somente a Deus. Deveria ser um povo que deveria ter uma religião voltada para o único Deus. Por que Deus exigia tinha essa finalidade com Israel? Porque no tempo do povo de Israel, da peregrinação pelo deserto, até mesmo depois da saída do povo de Israel do Egito, depois de aproximadamente 400 anos, 430 anos, o povo de Israel conviveu muito, meus irmãos, com o paganismo, com nações e povos que adoravam e serviam, que prestavam culto e sacrificavam a outros deuses. E Deus não queria que Israel entrasse no mesmo caminho das nações e dos povos vizinhos. E Deus vai recomendando Israel através de Moisés, o grande líder Moisés, para que o povo vivesse uma vida de santidade, de santificação, de separação. Primeiro, porque o Deus que Israel servia era o Deus santo. Existem pessoas pensando, imaginando e sonhando, e até crendo que Deus mudou. Deus mudou. Uma vez, eu já disse aqui uma vez, uma pessoa me dizia: Deus, a cada dia que passa, Deus fica mais jovem. Tem pessoa que pensa que a cada dia que passa, Deus vai envelhecendo, né? Pastor Jesus, pastor, ele se revelou no livro de Apocalipse. Ele fala que os seus cabelos eram brancos. E dá uma interpretação de que Jesus é um ancião, é um homem, uma pessoa de idade. Aquilo ali é uma linguagem bíblica figurada. Quando diz que os seus cabelos eram brancos, fala da sua eternidade, do seu tempo, não é? De geração em geração. Não diz que seus cabelos estão brancos por causa da sua idade, porque ele é idoso. Porque Deus não é como o homem. O homem, quando ele vai ficar, a idade vai chegando, ele é criança, ele é adolescente, ele é jovem, ele casa, ele se torna adulto, depois ele se torna idoso. E é natural, o círculo natural da vida. De repente, aquele menino que um dia desse era um adolescente, daqui a pouco é um jovem, daqui a pouco se casa, daqui a pouco é um adulto, daqui a pouco é um idoso, daqui a pouco seus cabelos estão brancos. Com Deus é diferente. O tempo passa um ano, Deus é do mesmo jeito. Passa 10 anos, Deus é do mesmo jeito. Passa 50 anos, Deus é do mesmo jeito. Passa 100 anos, Deus é do mesmo jeito. O que para Deus era pecado, era errado há 100 anos atrás, é hoje, é agora, vai ser daqui a 100 anos, porque Ele é eterno, Ele é o primeiro, o único, o princípio e o fim. E nós temos que compreender isto. Deus, Ele não muda. Está escrito no livro de, parece que é Malaquias 3:6, né? Porque eu, Senhor, não mudo. E Deus deixou claro isso, meus queridos irmãos, para a nação de Israel. O povo de Israel viveu num contexto, viveu numa sociedade em que os povos vizinhos, cada um tinha o seu Deus. Os amonitas tinham o seu Deus. Os moabitas tinham o seu Deus. Os filisteus tinham os seus deuses. Os assírios tinham
tinham seus deuses, os babilônicos tinham seus deuses, e na sua maioria era um panteão de deuses, ou seja, era uma grande quantidade de deuses. E ele tinha Deus para tudo. Quando a gente vem para os dias de Paulo, os dias do Novo Testamento, os dias da igreja, nós vamos encontrar os romanos, e os romanos é uma nação também politeísta, uma nação um povo que tem vários deuses, várias divindades para garantir a segurança, para garantir o dia a dia daquele povo, daquela nação. Quando nós olhamos para o povo grego, os gregos tinham tantos deuses, adoravam tanta divindade havia na Grécia. E quando, um dia, no capítulo 17 do livro de Atos, eles disseram assim, olha, os gregos disseram assim, olha, nós vamos colocar imagens das divindades que nós servimos por toda a Grécia. E um pensador grego, ele disse certa vez, é mais fácil encontrar na Grécia uma imagem de uma divindade do que encontrar um homem. Daí os irmãos, imaginem como era a vida religiosa daquele povo, como era a religiosidade daquela nação. Era tanto, eles iam a um extremo tão grande, que eles se reuniram e disseram assim, olha, como as divindades, muitas vezes elas podem se irar conosco, por conta do nosso comportamento, da nossa conduta e da nossa maneira de servir. E como há muitas divindades, vamos fazer também um altar aqui ao Deus desconhecido. Porque pode existir alguma divindade, algum Deus que nós não conhecemos, e nós não estamos homenageando essa divindade, nós não estamos sacrificando a esta divindade, nós não estamos servindo a essa divindade. Pode acontecer que essa divindade se ire contra nós, nos puna, nos condene, nos julgue, e para que isso não aconteça, vamos levantar um altar aqui ao Deus desconhecido. Mas, irmãos, Paulo, na sua viagem missionária, ele estava em Tessalônica, e ele deixou alguns companheiros dele em Tessalônica e desceu para a Grécia, e ficou esperando os seus companheiros na Grécia. E enquanto ele estava na Grécia, Paulo não era de chegar num lugar e ficar parado, e ficar desligado. Paulo era um homem ligado com as coisas do céu, ligado com as coisas da terra, as coisas que estavam em torno de si. E quando ele chega na Grécia, ele começa a andar, ele começa a caminhar por dentro da Grécia, pela cidade. E Paulo não olha na cidade os monumentos, os templos, as catedrais, as obras de arte. Paulo começa a ver que parece que em cada esquina tem uma divindade ali representada. Ele vai caminhando, até que Paulo passa no lugar e vê um altar levantado ao Deus desconhecido. Aí Paulo agora, ele vai começar a falar do Evangelho. E quando ele está falando, as pessoas vão se reunindo na ágora, que era a praça, o lugar onde os gregos se reuniam. E quando Paulo começa a falar, o assunto se torna interessante, ele leva Paulo para o Areópago, o lugar onde os filósofos se reuniam para discutir, debater alguma novidade que surgisse naqueles dias. E Paulo agora começa a dizer, olha, eu tenho observado, tenho caminhado, visto que vocês são um pouco supersticiosos. Eu tenho visto a idolatria predominando aqui na Grécia. Eu tenho visto vários altares erguidos aqui na cidade. Inclusive, eu encontrei um altar aqui ao Deus desconhecido. E eu tenho uma palavra para vocês, filósofos, gregos, epicureus. Esse Deus que vocês estão honrando, não o conhecendo, é o Deus que eu quero anunciar e falar deles para vocês. Esse Deus que para vocês é desconhecido, ele é o Deus que fez o céu, fez a terra, fez o homem, fez todas as gerações. E eu tenho uma notícia para dar a todos vocês gregos. Cada lugar que eu passei tem uma imagem levantada no altar dentro do
santuário. Esse Deus que eu anuncio, que é desconhecido, ele não habita em templos feitos por mão de homens. E Paulo começa a falar sobre Deus. E sabe o que é que acontece? Alguns filósofos, algumas pessoas, depois que Paulo termina, alguns dizem assim: depois nós que ouviremos sobre isso, Paulo. Tudo isso está no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Tudo isso, Paulo, nós que ouviremos outra vez. Mas diz a Bíblia que alguns creram, se converteram e aceitaram o Deus desconhecido. É interessante, meus queridos irmãos, que em pleno século 21, pasmem, ainda há pessoas que não conhecem o Deus de Israel. Ainda há pessoas que não conhecem o Deus da igreja. Ainda há pessoas que não querem até mesmo acreditar na existência desse Deus, porque nós temos em alguns países, em alguns lugares e até no Brasil, algumas pessoas que se auto-intitulam ateus. Eu não acredito em Deus, eu não acredito na divindade, eu não acredito nestas coisas. Há pessoas pensando dessa maneira, mas enquanto isso, há uma grande multidão de jovens, há uma grande multidão de adolescentes, há uma grande multidão de crianças até, há uma grande multidão de pessoas adultas, há uma grande multidão de idosos até com 70, 80, 90 anos, dizendo assim: eu creio que há um Deus no céu, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Eu creio que há um Deus criador de todas as coisas. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Deus de Paulo. Eu creio no Deus que enviou seu Filho para resgatar a minha alma da pecaminosidade humana. Eu creio no Deus que é santo, é santo, é santo, é santo, e que santifica a sua congregação e o seu povo. Há uma multidão de pessoas crendo e vivendo dessa maneira nos dias em que nós estamos vivendo. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, através de Moisés fala a toda congregação. Observe, irmãos, a colocação, a palavra que Deus coloca para Moisés. Moisés fala a toda congregação. Não é a metade da congregação, não é 1% da congregação, não é 70% da congregação, não é 90%, nem 99% da congregação. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus é direcionada e dirigida e tem como foco toda congregação. Santos sereis. Então a vontade de Deus é que toda a congregação, todos aqueles que estão ali, que se reúnem, que fazem parte, que servem a Ele, sejam santos. Primeiro, porque o Senhor nosso Deus, Ele é santo. E você vai encontrar essa expressão várias vezes no livro de Levítico. Várias vezes, por várias vezes nós iremos encontrar. Mas a primeira vez na Bíblia que nós encontramos essa palavra, santificar, separar, santo, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 3. Quando Moisés diz, no seu livro, que havendo Deus terminado toda a obra da criação, no 7º dia ele descansou, e diz a Bíblia lá que ele abençoou o 7º dia e santificou. É a primeira vez que essa palavra vai aparecer no livro de Gênesis e certamente na Bíblia Sagrada, direcionando ao dia de sábado, não é? Um dia que Deus consagrou, um dia que Deus santificou e separou. E os filhos de Israel guardaram isso, não é? É tanto que depois Deus teve o cuidado no livro de Êxodo, capítulo 20, e os versículos que se seguem, Deus fala sobre o dia de sábado. Parece que é o versículo 7 ou 8 por ali,
logo no início, 3 ou 4. Ele vai falar sobre isso, sobre esse dia. Então, um dia que Deus santificou, separou, por causa em que foi o dia que Ele terminou a obra da criação. E Deus, à luz de toda a Bíblia Sagrada, Ele vai falando sobre esta grande necessidade e falando ao povo sobre a importância de se santificar. Então, a santificação, ela é um processo, e deve ser um processo na nossa vida, um processo contínuo, permanente. Devemos nos santificar todo dia. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos dizer todos juntos? Devemos nos santificar todo dia. E se possível, o dia todo. Porque às vezes a gente santifica de manhã, de tarde, de mancha tudo. Jesus, eu vou para a consagração, Jesus, eu vou me santificar, vou me consagrar, Jesus. Aí vem para a consagração e passa 1 hora, 2 horas, ou quanto tempo tiver para consagrar, santificar. Quando saímos da consagração, às vezes enfrentamos uma afronta, enfrentamos uma seta, enfrentamos algo que vai contrariar a nossa vida e vai nos causar impacto. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, porque a vida do crente é um conjunto de coisas. O crente tem que orar, mas se só orar não resolve. Tem que jejuar também. Se só jejuar e não orar também não resolve. Tem que orar, tem que jejuar, né? Mas o crente também orou, jejuou. Pronto, eu estou bem diante de Deus. Meu ibope no céu está uma coisa extraordinária. Mas tem que orar, tem que jejuar, tem que obedecer também. Aí eu oro, jejum e obedeço. A meu ibope a cada dia no céu. Eu estou vendo a hora de Jesus me tomar para o céu, como tomou aquele rapaz chamado de Enoque. Não foi Enoque, não foi? Estava lá naquela geração, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, e vivendo numa geração corrompida, corrupta, mal, cheia de violência, cheia de pecado. Porém, Enoque erguia a cabeça, levantava a cabeça, a geração mergulhando na vida de pecaminosidade, a geração mergulhando numa vida de desobediência a Deus, andando distante de Deus, sem querer conversa com Deus, sem querer comunhão com Deus, sem querer se aproximar de Deus, e vivendo uma vida totalmente desprovida da comunhão com Deus. Enquanto isso, Enoque circulava no meio daquela geração, vendo tudo isso, e Enoque caminhava e dizia: é melhor ser fiel a Deus, é melhor servir a Deus, é melhor andar perto de Deus, é melhor ter comunhão com Deus, é melhor servir a Deus. Eu prefiro viver uma vida separada, de santificação, de purificação, de pureza, de santidade. E aquela comunidade, aquele povo, aquela sociedade dizia para ele: acaba com isso, Enoque, tu não está vendo, tu vai ficar sozinho com essa história, com essa conversa. Não importa, eu quero estar com Deus, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero ser servo de Deus. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu e disse: sabe uma coisa, Enoque, eu vou te transladar. Aí tirou Enoque da terra com força. Imagino que os parentes, eu imagino que os vizinhos, eu imagino que os amigos e até os inimigos de Enoque: cadê Enoque? O Enoque sumiu, o Enoque desapareceu, ninguém vê mais Enoque por aqui. Mas o testemunho de Enoque ficou. Eu também acredito que muitas pessoas dizem: ele vivia dizendo que vivia separado para Deus, em santidade, em comunhão com Deus. Certamente Deus fez alguma coisa na vida de Enoque. Então ele viveu uma vida totalmente divorciada do pecado, da iniquidade, da violência, da maldade. E diz a Bíblia que Deus o tomou para si. E tem crente que muitas vezes, não é? Eu estou muito
crente, estou muito santo, estou vendo a hora de ser trasladado como Enoque. Eu já estou orando, eu já estou jejuando, eu já estou obedecendo. Mas agora precisa também ter humildade no coração. É ou não é? Humildade. A Bíblia diz, Jesus disse: aprendei de mim, capítulo 11, versículo 28 de Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, como eu estava dizendo, a vida cristã é um conjunto de coisas, né? Eu agora vou louvar a Deus, cantar louvores para Deus. Muito bem. Então tem que ensaiar, tem que cantar bonito, tem que fazer o melhor, não é? Não tem somente que ser bom, tem que ser melhor. E não tem que ser somente melhor, tem que ser excelente. Tem que fazer o melhor e apresentar a Deus sempre aquilo que nós podemos dar a Ele de melhor. E ele viveu nessa esfera toda. E nós muitas vezes temos que também olhar para a vida daquele homem e viver dessa maneira. Viver uma vida de santidade e de santificação. E muitas vezes a gente pensa assim: mas a cada dia nós precisamos melhorar e nos santificar. Então, como eu estava dizendo, às vezes a gente ora de manhã e de tarde, alguém nos afronta e a gente não suporta e a gente abre a boca. E quando a gente abre a boca, a gente fala, a gente se estressa e daqui a pouco o problema passa, o sangue esfria e você diz: mas Jesus, eu consagrei a minha vida de manhã, eu pedi para o Senhor me santificar mais, e agora de tarde surge uma luta dessa, surge um problema desse, surge uma afronta dessa, e eu não suportei. Aí temos que orar a Deus para pedir um fruto do Espírito chamado de perseverança, que é o domínio próprio. E está lá, domínio próprio. É alguém afrontar você e você pedir misericórdia, Jesus. Não deixa eu afrontar ele. Não deixa eu afrontar ele. Tenha misericórdia, me sustenta. Não é? Que é para não perder aquele trabalho e esforço tão grande que foi feito. Mas a palavra de Deus foi ouvida para a congregação. Moisés chegou para a congregação e disse: olhe, sejam santos, porque o Deus que nós servimos manda dizer a todos vocês que Ele é santo e que nós devemos ser santos. Nos dias atuais, não é diferente. Nós chegamos aqui e dizer igreja, vocal, juvenil, coral, conjunto, toda a igreja, sejamos santos. Sejamos santos. Né? E santo é o mesmo que consagrado, separado. Viu? Separado do mundo, separado do pecado, separado destas coisas, a fim de ter uma comunhão perfeita e íntima com Deus. E a Bíblia sempre manda ser santo e nunca santarrão, nem santinho. A palavra usada na Bíblia sempre é santo. Santarrão também vai desagradar a Deus, vai ou não vai? Vai, porque o santarrão, ele é mais santo do que todo mundo. Ele diz: olha, eu olho para mim e às vezes eu não acredito que eu sou tão santo. Às vezes eu fico espantado comigo mesmo da santidade. Eu já estou parecendo com um anjo. Eu já estou parecendo com um ser angelical. Nós somos pecadores. Somos ou não somos? Pecadores. Tem gente que se esquece. Não podemos nos esquecer. Nós somos povo. Nós somos pessoas. E a Bíblia diz no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios: nós somos pessoas que estamos em aperfeiçoamento, aprendendo. A gente erra aqui, aí diz assim: Senhor, me ajuda a não errar novamente. O apóstolo João escreveu uma carta e disse assim: filhinho, não pequeis. 1 João capítulo 2: filhinho, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, mas a palavra primeira é não pequeis. Não pequeis ali, em algumas traduções vocês vão encontrar, e no original a gente já repetiu isso alguma vez: filhinhos, não vivam pecando. E o texto quer dizer isso: meus filhos,
não vivam pecando, não é? Para não ficar dizendo assim, olha pastor, eu tenho me esforçado, pastor, mas a carne, o senhor sabe, é fraca. Vamos orar por você. Você vai ser disciplinado. Você vai ser disciplinado, vai passar pela disciplina da igreja. Tá certo, pastor? Eu aceito a disciplina, pastor. Eu preciso da disciplina. Aí passou a disciplina, saiu da disciplina. Quando sai da disciplina, alguns meses depois, pastor, eu vim lhe procurar. O que está acontecendo, meu filho? Olha, pastor, eu pequei novamente, pastor. Eu desobedeci novamente, pastor. E o que aconteceu? Olha, pastor, a carne, pastor. Essa carne tem acabado comigo, pastor. A carne é fraca. Então você vai ser disciplinado, vai passar pela disciplina da igreja, pela correção da igreja. Está certo, pastor? Eu aceito a disciplina. Eu preciso da disciplina necessária para mim, pastor. E é verdade, chorando, pedindo misericórdia. Aí passa pela disciplina. E daqui a pouco sair da disciplina, daqui a pouco, pastor, eu quero que o senhor olhe por mim, eu pequei de novo, pastor. Eu quero entrar em disciplina. Sangue de Jesus tem poder. Vamos parar de viver no pecado. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos pedir força ao Espírito Santo. Vamos nos alimentar da palavra e se fortalecer nela. Vamos orar uns pelos outros quando a tentação vier. Você diz, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Jesus é melhor. Deus é melhor. O céu é melhor. A Bíblia é melhor. Eu não quero viver mais pecando. Eu quero viver me santificando e obedecendo a Deus e a sua palavra. Amém, meus irmãos? Que ele não pequei, mas se pecar, se errar, temos um advogado. E ele diz que o advogado é Jesus. E nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado. O Novo Testamento, para os irmãos terem uma ideia, o Novo Testamento vai dizer que Deus se agrada, que Deus gosta, Deus acha bom, Deus se alegra quando você, quando eu, quando nós procuramos constantemente santificar a nossa vida espiritual, santificar a nossa conduta, santificar a nossa postura. A Bíblia diz que Deus fica feliz com isso, se alegra com isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Sabemos que não é fácil fazer a vontade de Deus, mas quando estamos vivendo uma vida de santidade, de santificação, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Veja se não é isso que Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Veja se Paulo não fala sobre isso. E o Novo Testamento vem dizendo, vem falando sobre a importância, a necessidade, o valor de nós, como igreja de Cristo, vivermos uma vida, queridos, de santificação e de santidade. Está escrito lá, porque esta é a vontade de Deus. Veja se não é. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pronto, tá bom, até aí. Vamos dizer junto, porque esta é a vontade de Deus. A nossa santificação. Então, quando você está procurando se santificar, se separar do pecado, se separar do mundo, se separar dessas coisas e se aproximar mais de Deus, nós estamos imediatamente fazendo a vontade de Deus. Quando você se santifica, você está fazendo a vontade de Deus. E Deus disse a Moisés, fala a toda a congregação, santos sereis, porque eu, Senhor, sou santo. Olhe, meus irmãos, para Deus fazer um milagre no Antigo Testamento, um grande milagre, para Deus fazer, primeiro lugar, Deus disse assim, diga ao povo que se santifique, porque amanhã eu vou fazer milagre no meio do povo. Mas antes do milagre chegar, a santificação tem que vir primeiro. Veja Josué 3 e 5, se não fala isso. Josué 3 e 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quantos podem dizer amém? Amém.
Quantos crentes aqui querem ver Deus fazer maravilha na sua casa, na sua vida, na sua família? Pronto. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Deus disse o segredo. Deus é tão bom que Ele revela o segredo. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Deus revela o segredo. Deus diz assim: eu vou fazer maravilha amanhã. Agora eu quero pedir algo a vocês. Se santifique, se separe, se consagre. Consagre agora, consagre hoje, consagre, porque você vai ver o milagre, a maravilha, o prodígio acontecer no meio de vocês. Foi assim que Deus orientou e dirigiu Josué naquele. Qual era o milagre que Deus ia fazer, pastor? O milagre era grande. O milagre era grande. Israel estava em direção a Canaã, a terra que Deus havia prometido. E agora, sabe o que era que estava diante de Israel? Mais de 600 mil pessoas. Sabe o que era que estava diante deles? O Rio Jordão. O Rio Jordão. O rio que estava no tempo da primavera, o tempo em que até as bordas do rio estavam transbordando. E alguns historiadores dizem e afirmam que o Rio Jordão, viu? Ele tinha um lugar que a profundidade dele era 1 metro. Tinha lugar que era 2 metros. Tinha lugar que era 3 metros. Tinha lugar que era 4 metros de profundidade. Olha, Israel não tinha canoa. Israel não tinha barco. Israel não tinha nada dessas coisas. Como atravessar um rio com 4 metros de altura, com criança, com adolescente, com jovem, com adultos e com idosos? Atravessar um rio com 4 metros de altura. Pronto, a gente andou, caminhou para ficar aqui. Canaã do outro lado. E agora? Aí Deus disse a Josué, diga ao povo que se santifique. Eu quero todo mundo santificado, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio do povo. Diga o sacerdote que pegue a arca da aliança, a arca do concerto, Josué, e caminhe na frente do povo, uma distância de alguns côvados. Está escrito lá no capítulo de Josué, capítulo 3, versículo 2 por diante. Essa quantidade de côvados, parece que é 2.000 côvados. Vamos ver lá. Vamos ver lá. 3 e 3, me parece. Quantos mil côvados são? Só para os irmãos terem uma ideia. Capítulo 3. 2.000 côvados, como havíamos falado, não foi? 2.000 côvados. Esses côvados eram uma medida utilizada em Israel. Sabe o que era equivalente a isso? A arca da aliança, que era, só para os irmãos entenderem melhor, era como um baú quadrado. A arca não era a arca de Noé grande, era um baú quadrado, feito de madeira de acácia. Era uma madeira muito utilizada na época, e revestido por dentro de ouro. Em cima desse baú, dessa arca, foi feito 2 querubins de ouro, um de frente para o outro. Essa arca era o modelo do céu. Veio o modelo do céu para Moisés fazer. Porque Deus é tão bom, é tão maravilhoso, tão grande, tão amoroso, que Deus manda o modelo das coisas do céu para ser implantado no seu povo na terra. Todas as vezes que o povo está seguindo o modelo do céu, o povo está prosperando. Todas as vezes que o povo está seguindo o modelo dos homens, o povo está perdendo a guerra, está andando em dificuldade. Mas quando se segue o modelo de cima, o modelo de Deus, o modelo do céu, o modelo divino, o povo vai prosperar. E diz, pega a arca e coloca, manda o sacerdote levar 2.000 côvados. Alguém mediu 2.000 côvados e chegou à conclusão que 2.000 côvados era referente a aproximadamente 900 metros. Aqui está a nação de Israel. A 900 metros estava a arca. Quando os sacerdotes caminharam em direção ao Jordão, chegaram nas bordas do Jordão,
e a planta do pé do sacerdote tocou as águas do Jordão, sabe o que aconteceu? O Jordão, a água descia de cima para baixo, 4 metros de profundidade. Sabe o que aconteceu? Deus fez parar a água em cima do montão. Deus fez como uma represa. Deus represou a água, e a demais água que corria foi passando. E o povo de Israel, quando viu aquilo, a água represou-se em montão lá em cima. Agora imagine as crianças vendo aquilo, viu? A água parou. O sacerdote pisando dentro do Jordão, assim, na borda, a água parou de descer. Em montão grande, uma represa de água foi feita ali. O rio foi secando, de 4 metros foi descendo para 3, para 2, para 1. Daqui a pouco não tinha mais água no Jordão. O povo foi passando, as crianças passando, pisando, marchando. Os adolescentes passando, os jovens passando, os adultos passando, Moisés passando, Josué passando, a liderança passando, e o milagre acontecendo, ele dizendo assim: valeu a pena se santificar, valeu a pena se purificar, valeu a pena se tornar santo, porque o milagre aconteceu, a maravilha aconteceu. Deus é fiel com a sua palavra, ele fez o milagre, e ele sempre fará milagre na vida daqueles que estão se santificando para ele. E nós vemos o grande milagre de Deus acontecer ali. Mas primeiro Deus disse: santificai. Sabe o que acontece hoje? Nós invertemos as coisas. Jesus, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero prodígio, eu quero a maravilha. Mas o Senhor sempre vai estar dizendo assim: diga à congregação e sejam santos. E diga à congregação: santificai, porque o Senhor amanhã vai fazer maravilhas. Amém? Quantos crentes aqui querem ser mais santos diante de Deus? Eu tenho uma notícia boa para você. Dentro do seu coração, na sua alma, no seu ser, está habitando, desde o dia que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, está habitando na sua vida o Espírito Santo de Deus. Então quero te dizer nesta noite: o Espírito Santo vai te santificar, te santificar, te santificar, te santificar, te santificar, te santificar, te santificar. O mundo vai ver que você é santo, que você vive em santidade. A sociedade vai ver que você vive em santidade. A igreja vai ver que você vive em santidade. A tua família vai ver que você vive em santidade. Aqueles que estão em tua volta vai ver que você vive em santidade, porque o Espírito Santo trabalhou na tua vida hoje. Você veio para aqui com dificuldade, com luta, com batalha, mas a tua vida até aqui, eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus já veio te santificando, te santificando, te santificando. Você entrou aqui e ouviu a palavra dizer a você: santificar, ser de santo, vive em santidade. Isso é o trabalhar de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é o operar de Deus. Que o mundo queira, que o inimigo queira, que alguém não queira, o Espírito de Deus está santificando a tua vida e te preparando, porque a tua meta vai tocar e os santos subirão a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Os santos, separados, santificados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra. Que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra ao nosso coração. E que o Espírito do Senhor nos santifique cada vez mais, para que possamos a cada dia glorificar o Senhor através da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa postura e da nossa ética, como foi dito aqui no início desse trabalho. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos que nos visitaram esta noite, que Deus ajude você cada dia mais. Amanhã teremos círculo de oração, amanhã teremos também oração da Almadalp e os demais trabalhos que se desenvolvem na congregação durante toda a semana. Domingo de manhã teremos escola dominical, à tarde teremos evangelização e à noite